Mas falando agora dessa questão, é o seguinte: a gente sabe que não adianta argumentar, ok? Não adianta argumentar. Ah, Daniel, mas você não sabe. Não, não sei e nem quero saber porque não adianta argumentar. Não adianta bater boca, não adianta levar fatos, não adianta apresentar dados, não adianta mostrar a realidade, não adianta. É, você sabe que não adianta, mas às vezes é mais forte que a gente, né? Fala, não, não é possível, é muita burrice, é muita cabeçadurice. Dessa vez saiu um artigo aqui, mas saiu um vídeo aqui do Olá, que esse vai convencer. Não vai, não vai. Desculpa falar, não vai, esquece. Sobretudo por um motivo, que é uma reflexão que eu fiz mais para o fim de 2020, que a gente errou. Eu acho que a gente errou num ponto na condução aqui das conversas na pandemia, porque a gente tentou combater um radicalismo com outro radicalismo. Então, existe um radicalismo muito grande, agora menor, mas enfim, existe um radicalismo muito grande de negar até a existência do vírus, a existência da pandemia, é tudo mentira, nada existe, isso é exagero, tá. E a gente reagiu a esse extremo com um outro extremo, do tipo, meu, nada pode, tranque a casa, feche a janela, feche as cortinas, desligue as luzes e não saia de casa nunca mais até que você receba uma autorização por expressa de algum cientista dizendo que você pode sair de casa. Não funciona. Porque nenhuma das abordagens é ligada na realidade. A abordagem do não existe o vírus, ela é irreal, óbvio, mas a abordagem do tranque-se absolutamente e mude completamente a sua vida, ela também não é realista. Não é realista no sentido de que a maioria das pessoas não pode fazer isso, não consegue, e cá entre nós, o tempo mostrou, não precisa fazer isso. Eu não pude ficar em casa, eu sou médico, eu tive que ir para o hospital, eu tive que atender enfim, atender pacientes, só eu e eles, muitas vezes no consultório, fechado, então eu não pude fazer isso. E até agora não me contaminei, não estou batendo no peito porque é uma pandemia, a gente não sabe de onde vem a contaminação, posso me contaminar a qualquer momento, mas é, tudo isso para dizer que a maioria das pessoas ficou perdida entre esses dois extremos, não sabia quem ouvir, porque nenhum dos dois respondia a uma demanda de vida real. E a minha reflexão é que a gente deve combater um extremismo não com outro extremismo, a gente deve combater um extremismo com bom senso. Eu comecei a falar em agosto, setembro, talvez, não lembro exatamente, eu comecei a falar em redução de danos. Eu comecei a falar, gente, não adianta ficar falando não faça, não faça, não faça. A gente tem que começar a falar em como fazer. Né, eu vi que vocês tiveram live com o Vitor também, eu fiz, troquei muita ideia com ele sobre isso, e a gente bateu muito nessa tecla publicamente, em redução de danos, o que dá para fazer, como é que você pode sair, etc e tal. Mas enfim, então, tudo isso para dizer que não adianta, esse debate ele ficou muito polarizado e ele adquiriu uma tonalidade moral, então se você não faz isso, você é mau, você é do lado negro da força do Star Wars, você é malvado, você é o bandido e eu sou o mocinho. Não, não é. Parecia que ou você é burro ou você é bandido. Se você não usa máscara como eu, ou você é burro ou você é bandido. E não é. Como a gente está falando, o ser humano é muito mais complexo do que isso. Ele pode ser desconfiado, ele pode ser temeroso, ele pode ser ansioso, ele pode ser um monte de outras coisas, que não é nem burro, nem bandido, e não usa máscara. Então, tirar essa carga moral, essa carga julgadora da situação, baixar a guarda, e se você, primeiro, né, aceitar a pessoa como ela é, sem máscara. Assim, você não vai conseguir transformá-la. E se houver uma possibilidade de diálogo, vai ser quando você não for com hostilidade e julgamento, com o dedo apontado. Isso tem que partir de nós. Ah, não, mas por que eu que tenho que, e não ele? Porque eu tô falando com você, não tô falando com ele. Né? Então, é você que tem que baixar a guarda, você que tem que ir sem hostilidade. E se isso funcionar, você sem hostilidade, sem apontar o dedo, de guarda baixa e conseguir abrir um canal de comunicação, você não adianta apresentar fatos,
você apresenta seus sentimentos. Você apresenta como você se sente desvalorizado, ou desqualificado, ou não cuidado por determinada atitude que não custava, talvez, um cuidado como você cuida de um, o outro podia cuidar de você, mesmo que você não acredite, só porque isso me faz mal, e etc, etc. E aí, claro que cada pessoa e cada realidade vai ter o seu papo, vai ter o seu contexto. Mas, enfim, reflexões que eu fui fazendo aí ao longo do ano, algumas surgiram agora no nosso papo. A gente está vendo aqui, enquanto você falava, eu fico lendo aqui o chat, né, o pessoal comentando que muita gente também estava nesse extremismo de proteção e acaba que é uma falsa dicotomia, né, que não é 8 ou 80, você não tem que não existe proteção máxima e nem proteção mínima. A gente tem níveis de interpretação da realidade e as pessoas acabam estando aí nesse meio. Então, quando se cria um fique em casa e um não use máscara, a gente está criando um monstro, uma polarização desnecessária. Eu Exato. concordo com você plenamente, já passei por alguns casos também de pessoas muito próximas, de a estratégia que fez a gente mudar um pouco a chave, acho que foi nessa época também, foi antes de conversar com o Vitor Mori aqui no canal, foi por volta de agosto, setembro, quando a gente percebeu que a primeira onda brasileira já estava começando a relaxar muito, a gente começou a falar em proteção individual e não mais ficar em casa. Não adianta a gente falar para as pessoas ficarem em casa, da mesma forma que não adianta você falar para um jovem não fazer sexo para ele, Exatamente. em vez dele usar camisinha, é a mesma coisa, né? Então, o que a gente fez? A gente aqui no canal começou a falar como você pode se proteger. Porque já que não tem como mais ficar em casa, essa história de ficar em casa ela é impossível na maioria das vezes, como que você pode se proteger? E trazendo um pouco de novo para o lado pessoal, o que tem funcionado para mim é realmente apresentar um pouco da ciência por trás do que está ali. E uma das coisas que mais foi relevante, que mudou assim, eu já tive várias pessoas que conversavam comigo, que tinham um pensamento negacionista ou muito restritivo, muito resistente com o uso de máscara, por exemplo, ou com a própria pandemia, que quando eu falava com eles para, olha, a questão do álcool gel, por exemplo, ela é menos importante do que você evitar locais fechados. A ventilação é muito mais importante que o álcool gel, apesar de todos estarem falando do álcool gel. De alguma forma, essa informação nova, ela fazia essa pessoa falar assim, poxa, isso ninguém nunca me falou, então eu vou confiar nesse cara, porque o que ele está falando faz sentido. Então a gente começou a mudar, isso a nível pessoal, não estou falando aqui no canal não. Uhum. Eu comecei a perceber que trazer informações novas para essas pessoas, informações que ninguém fala para elas, é um pouco da estratégia que tem sido usado por quem quer falar que a pandemia é uma mentira. Ela acaba conquistando a pessoa por falar, olha, estão escondendo isso de você. Então, meio Uhum. que eu fiz a mesma coisa. Eu falei, olha, estão escondendo de você que o problema não é a superfície, e sim o vírus que é transmitido pelo ar. Ninguém nunca te fala isso. Então, quando as pessoas me comentam aqui, igual a Amanda comentou, agora eu perdi o comentário. A Amanda Luz comentou que o canal ajudou ela a sair desse extremo de máxima proteção. Eu estou te falando uma verdade, um fato científico, né, de que você Perfeito. não vai se infectar tocando em superfícies que estão ali expostas ao ambiente. Não se preocupe com isso enquanto você está numa aglomeração sem máscara. Eu acho que essa Exato. informação ajudou bastante, sabe? A gente enxergar o problema realmente como ele é e não nessa dicotomia. O que tinha que ter esgotado não era papel higiênico e álcool em gel, era ventilador, né? Isso Sim, ninguém falou. exato. Ventilador, segundo o Vitor Mori, virado para a janela e não para dentro, É, isso porque se aí, é você isso aí. virar para dentro, você está recirculando as partículas ali, respirando mais partícula.